dia, internauta. Esse é o seu programa na Clique TV do Sistema UOL, programa Momento Econômico. Hoje nós teremos um assunto muito importante, que é o desenvolvimento profissional no mundo competitivo de hoje, com o professor José Augusto Minarelli. Minarelli é presidente da Lenzi Minarelli Associados, consultor de carreira e em gestão de transição de carreira, certificado pelo CPI, Career Partners International, licenciado e pós-graduado em educação pela USP, com especialização em orientação profissional, autor de vários livros como Empregabilidade, Como Entrar, Permanecer e Progredir no Mercado de Trabalho, Trabalhar por Conta Própria, Como Preparar-se para Empreender o Seu Voo Solo, Venda Seu Peixe, Como Ser Eficaz na Venda dos Seus Serviços Profissionais e Networking, Como Utilizar a Rede de Relacionamentos na Busca de Emprego e de Oportunidades de Trabalho. Professor Minarelli, muito bom dia. Por favor, as suas considerações iniciais. Bom dia, Roberto Betamati. Bom dia, internautas. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre carreira, mercado de trabalho, profissão, enfim, sobre desenvolvimento profissional. Professor, quais são os fatores principais para o desenvolvimento de uma carreira? Primeiro, é estar em dia com o estado da arte da sua profissão. E para isto não é suficiente uma boa graduação e uma boa pós-graduação. É necessário curiosidade, investimento, educação continuada para que as pessoas mantenham-se em dia com a sua profissão, com o mercado, com os assuntos do segmento da economia onde atuam. Isto requer uma preocupação contínua, porque o mercado é muito dinâmico e as coisas evoluem com rapidez, há muita concorrência e para ter êxito na carreira é preciso acompanhar esse movimento. E professor, hoje o mundo é bastante competitivo. Você vê aí a globalização que acaba afetando todo mundo. Nesse ambiente profissional, como se destacar? Como vencer na vida nesse ambiente que cada vez é mais competitivo, professor? Bom, para competir no mercado de trabalho extremamente competitivo é preciso ser competente. E para ser competente é preciso estar preparado e manter-se preparado para concorrer com as demais pessoas que desejam as melhores posições, os melhores empregos, os melhores clientes. Então, para manter-se competente, é necessário estar sempre atento aos movimentos do mercado de trabalho, ou seja, da demanda por serviços. Enquanto o profissional estiver oferecendo ao seu empregador, aos seus clientes, um serviço que alguém precisa e com qualidade diferenciada dos seus concorrentes, ele será a primeira escolha. Quando, por qualquer motivo, ele deixar de evoluir, deixar de se atualizar, ele estará gradativamente sendo a segunda, terceira escolha e um dia será uma não escolha. Quer dizer, professor, hoje mais do que nunca é necessário o desenvolvimento continuado. Agora, o desenvolvimento continuado no mesmo foco no qual ele se formou na universidade ou não? Ele tem que diversificar hoje? Bem, a resposta depende, né? Há algumas pessoas que fazem uma carreira linear e ascendente e outras pessoas que, tendo feito a escolha vocacional prematuramente, aos 17, 18 anos, vão fazendo o ajuste. Aliás, o próprio poeta disse que é caminhando que se abre o caminho, é caminhando que se ajusta o caminho. E um dos fatores de sucesso na condição de uma carreira, que eu coloco como um fator de empregabilidade, que é o tema do primeiro livro que você mencionou, é ter um alinhamento do trabalho com a vocação. Esse é um fator fundamental, porque a pessoa que faz aquilo que está alinhado com a sua vocação, com o que nós chamamos tecnicamente de carreira interna, ele tem motivação para aprender, para fazer o trabalho, reforço positivo pelo trabalho bem feito, melhores condições de suportar a tensão muito forte do mundo corporativo de hoje em dia. Então, este é um fator básico, aliado, evidentemente, ao fator técnico, que toda profissão tem, que é o core business de uma carreira, e a fatores de natureza mercadológica,
para que a gente possa entender e comportar-se mercadologicamente no mercado de trabalho, que, como o nome diz, é um mercado, um lugar de troca. E quem conhece e tem habilidades para promover os fatores de promoção da troca tem mais chance de ter êxito. Professor, a Lenzi Minarelli é uma empresa que trouxe, a primeira que trouxe para o Brasil o outplacement. Como é que funciona? Eu acredito que o outplacement, no fundo, acaba ajudando as pessoas, às vezes, a redirecionar a carreira, às vezes até mudar de emprego para um negócio. É isso mesmo, professor? Também isso. O outplacement está completando no Brasil 30 anos de existência, que é a idade da minha empresa, que foi a precursora, pioneira, a que começou a abrir o espaço para esse aspecto da gestão de pessoas. E o outplacement, no seu significado correto, completo, compreende os cuidados com quem demite e com quem é demitido. E é uma atividade corporativa porque integra a gestão de pessoas. Do mesmo jeito que os executivos de uma empresa contratam, desenvolvem, criam boas condições de trabalho, avaliam, um dia eles irão demitir. E até hoje não se ensina, mesmo nas escolas de administração e nas especializações em RH, a cuidar bem da demissão. E esse é um ato gestional, um ato de gestor muito desagradável de ser feito. É verdade, professor. Mas, se precisa ser feito, deve ser feito, porque a demissão é mais do que um distrato, um encerramento de um contrato de trabalho. É uma exclusão, colocar para fora uma pessoa, e isto é constrangedor para quem faz e muito dolorido para quem sai. O outplacement existe para ajudar a dispensa a ser feita com correção e ato contínuo, para ajudar a dar suporte às pessoas para que elas encontrem um novo trabalho, continuem a carreira, para que transite pelo mercado de trabalho em direção a uma outra atividade, seja ela qualquer. Para quem recebe, veja o paradoxo, é uma excelente oportunidade de fazer uma parada técnica, um micro sabático, um repensar a carreira, que pode levar a um realinhamento, a um ajuste, uma transferência para outro lugar, para um outro setor, ou então a confirmação do caminho. Né? Nós agimos como conselheiros pessoais que acolhem, no primeiro lugar, o demitido, se possível na hora posterior à da demissão, depois ajuda a pessoa a fechar para balanço, a inventariar sua carreira, a definir o que deseja, a preparar o seu plano de procura, a ensaiar o papel de candidato a alguma coisa e depois a fazer bem feito a sua exposição ao mercado e a prospecção de oportunidades. E nesta parada técnica, a pessoa tem uma situação excepcional que bem empregado não tem, que é o ter contato consigo mesmo, com as alternativas e fazer uma nova equação. É incrível, mas a demissão promove coisas extraordinárias porque, acompanhada de outplacement, ela reúne fatores que, bem aproveitados, ajudam a progredir. Tempo livre total para a pessoa, suporte, uma indenização expandida, suporte técnico de uma empresa especializada e a necessidade, que é o grande mobilizador das realizações extraordinárias das pessoas, das organizações, das nações. Agora, professor, esse serviço de outplacement tem que estar muito antenado, né? Porque tudo que vem de profissão nova, às vezes você precisa orientar aquele que necessita, né, que está fazendo o outplacement, para redirecionar a sua carreira para um lado novo. Então, a sua empresa deve estar muito situada com todos os movimentos que estão acontecendo, inclusive no ensino, né? Se bem que às vezes não está tão atualizado, né? Mas é isso que acontece, né, professor? Também. Nós lidamos por uma decisão estratégica, uma decisão de negócio, com executivos, gerentes, diretores e presidentes. Essas pessoas estão da metade para a parte final da carreira, portanto, são pessoas geralmente maduras, sêniores, mas mesmo elas estão submetidas às mesmas regras do mercado. Né? Quem está em dia, quem é bom, tem espaço, tem lugar. Mas nesse momento de transição, é uma oportunidade para as pessoas, em primeiro lugar, tomar contato consigo mesmo e fazer este alinhamento que eu mencionei da carreira interna, dos seus desejos, sonhos, projetos,
com a carreira externa, cujo novo elo será procurado, né? E uma vez exposto ao mercado, a pessoa vai se defrontar com novas demandas e com as demandas perenes, tradicionais, né? Por mais evoluída que seja a sociedade, a tecnologia, ainda profissões tradicionais têm espaço. Mas, ao lado das profissões de administração, economista, contadores, contabilistas, médicos, advogados, engenheiros, há muitas novas modalidades, novas aplicações do conhecimento técnico e científico que criam nichos de ocupação, né? E algumas profissões, por exemplo, ressurgem com mais força, com mais demanda. Neste momento, por exemplo, as engenharias são muito demandadas e é uma profissão muito antiga. Anos atrás, com o desaquecimento da economia, a engenharia deixou de ser interessante. Hoje é uma profissão muito interessante, muito demandada, para o qual não há engenheiros suficientes. Muitas empresas têm importado dos países vizinhos, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, engenheiros para novas aplicações. Há poucos dias eu estava ouvindo o relato de um outro palestrante falando sobre engenheiros ligados a petróleo que vêm do norte da Europa ajudar aqui a Petrobras a extrair petróleo de águas profundas, visto que a quantidade de engenheiros preparados aqui no Brasil não era suficiente. Agora, quando um candidato está sob os nossos cuidados no programa de continuação de carreira, nós estimulamos para que ele faça o teste do mercado, olhe, fale com muita gente, porque os conhecimentos e habilidades que uma pessoa tem podem ser aplicados em outras áreas. Às vezes sem um curso de especialização, e outras vezes sim. E quando for o caso e a pessoa encontrar nessa nova atividade uma oportunidade interessante para a sua carreira evoluir, nós estimulamos que volte à escola. Esse é o seu programa na Clique TV, programa Momento Econômico. Hoje falando com o professor José Augusto Minarelli sobre carreiras, um assunto muito importante. Esse programa é patrocinado pela ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Programa Momento Econômico em sua Clique TV, hoje entrevistando o professor José Augusto Minarelli sobre carreiras. E temos aqui algumas perguntas já. Uma delas, professor, é da Margarete. Qual a importância do networking para uma carreira de sucesso? E como deve fazê-lo? Professor, networking. Uma boa pergunta, obrigado, Margarete. Olha, hoje em dia se redescobriu o valor dos relacionamentos, dos contatos, das amizades, dos vínculos entre as pessoas. E por que eu digo que redescobriu? E até se utiliza uma palavra inglesa para isso. Porque esta coisa é muito antiga. Todos nós vivemos em sociedade, mercado é gente com gente, empresa é uma organização de pessoas, e está provado por resultados de recolocação de negócios que quem conhece mais pessoas e é conhecido por mais pessoas tem mais chance, porque tudo depende de pessoas. Fornecedores são pessoas, clientes são pessoas, trabalhadores são pessoas, e as pessoas se relacionam melhor quando elas têm vínculo. Para ter vínculo é preciso encontrar-se, dialogar, ou seja, prosear, para poder descobrir oportunidades de oferta e de procura, de fornecimento e de consumo. No meu campo de atividade, de 70% a 80% das recolocações se deve a networking, ou do candidato ou da consultoria. Porque para a gente ser contratado, a gente precisa falar com quem tem informações e principalmente com quem decide, com quem pode ser o nosso chefe. E essas pessoas com poder de decisão não são acessíveis para todas as pessoas, mas mediante conexões entre o interessado e a pessoa-alvo, é possível conseguir a entrevista, é possível ser atendido com boa vontade, com algum tempo, e se a pessoa tiver uma boa oferta, uma boa capacidade profissional, ela tem uma vantagem muito grande em relação àquelas outras pessoas que seguem os canais convencionais de inscrever-se no site da empresa, de mandar cartas com currículo, ou de ficar esperando que saia um anúncio. Então, networking, para esse aspecto, é fundamental porque a gente tem chance de falar ao vivo.
E quando a gente fala ao vivo com uma pessoa e está bem preparado para fazer isto, a gente coloca os nossos dados, a nossa imagem, o nosso jeito, na memória e no coração das pessoas. E esses dois lugares, Margarete e internautas, são consultados quando algum contratante precisa de um candidato ou quando alguém pede uma recomendação. Certamente, se eu pedir a você agora a recomendação de um médico oftalmologista, de uma costureira ou de um mecânico de automóveis, você vai consultar primeiro a sua memória. Se tiver um profissional guardado aqui e ele tiver um bom registro aqui, você certamente não só me dará o nome, o endereço, como também fará uma forte recomendação que me dará segurança de contratar esse profissional. Então, os bons profissionais, eles são competentes, mas também são conhecidos e lembrados. E para ser conhecido e lembrado, é preciso ter rede e utilizar esta rede fazendo o marketing pessoal. De nada adianta a gente ser um ilustre desconhecido. Muita gente é ilustre, mas pouco conhecida. E, portanto, pouco lembrada, pouco indicada, pouco contratada. Professor, uma outra pergunta, Minarelli, é do Diego. O que fazer, ou o que dizer a expressão carreira sustentável? Como se chegar a ter uma carreira sustentável? Como se chega a esse ponto, professor? Diego, internautas, carreira sustentável foi uma expressão que eu passei a utilizar e que gerou um livro com o mesmo título, e cujo subtítulo é Como Enfrentar as Transições e Ter Trabalho dos 18 aos 81 anos. Esse subtítulo tem um propósito de dizer que quem tem as condições de sustentar sua carreira começa bem e consegue, pelos seus próprios meios, sustentá-la até muito além da aposentadoria. Vocês sabem que uma aposentadoria na empresa ocorre aos 60, 65 anos. Este nós chamamos de prazo de validade de uma carreira. Mas a vida saudável continua muito além e a gente precisa de ocupação e a economia também precisa da colaboração dos sêniores por mais tempo. Então, a carreira sustentável é aquela em que o proprietário dela, quer dizer, aquele que exerce a carreira, tem vários fatores além da capacitação técnica. E se confunde com o conceito de empregabilidade, que é a condição de ser contratável. E eu destaco particularmente a conjugação da competência técnica com a competência mercadológica, porque todos nós obtemos trabalho e renda no mercado de trabalho. E para isso, nós precisamos entender como é que o mercado funciona. O mercado tem aquelas regras claras que todo mundo sabe, mas poucas pessoas utilizam quando são fornecedores de serviço. Mercado é gente com gente, por isso a importância do networking. Mercado é um lugar que tem demandas, necessidades, que uma vez identificadas, permitem a pessoa preparar-se para oferecê-las, para atender essas demandas. Então, uma carreira sustentável é aquela caracterizada por competência técnica, por competência mercadológica, de comunicação, de relacionamento e também pela competência de vender o seu próprio serviço. O Venda Seu Peixe, que é o outro livro que eu escrevi. Uma pessoa que sabe vender o seu serviço e faz isso com desenvoltura, oferecendo um bom serviço, tem mercado por muito mais tempo do que uma outra pessoa que não tem um bom serviço ou que o tem, mas é desconhecida porque tem vergonha de aparecer e preconceito em relação a vender. Professor, uma outra pergunta agora da Carol. Qual o impacto da tecnologia no setor primário com relação à mão de obra? Como o senhor vê essa questão? E o que esse profissional deve fazer diante da tecnologia no setor primário? Carol, a tecnologia afeta todas as ocupações, todos os setores da economia, e agora nós percebemos o impacto na atividade primária, na agricultura, na pecuária, na extração. A tecnologia existe para facilitar as coisas, para permitir fazer mais e melhor com menos, para tornar as operações mais seguras. E ela é um dado de realidade, não há como contestá-la. Uma das consequências é a liberação de mão de obra, isto é,
a utilização de menos mão de obra para fazer as ocupações que no passado eram feitas por muitas pessoas. Veja como é que se extraía cana para a produção de etanol, de açúcar, de cachaça e outros derivados. O ser humano enfrentava um trabalho árduo com um facão para cortar as canas. Hoje já existem máquinas que fazem isso e cortam toneladas em muito menos tempo. Essas pessoas precisam migrar para outras atividades. E o grande desafio das organizações, do governo e também das pessoas é entender que isto é necessário, que isto é importante, que isto garante a competitividade das empresas, das nações, e que antes que aconteça, ou se acontecer, a pessoa precisa procurar uma outra atividade, precisa ter meios de preparar-se e migrar para uma outra atividade demandante de mão de obra. Eu ouvi também há poucos dias um depoimento de uma pessoa que visitou o Japão e foi numa fábrica de robô. E ele disse, ouviu o relato, e a pessoa que estava explicando o funcionamento do robô disse que um carro utilizava 200 ou 300 funcionários para fazer, com o robô muito menos. Aí ele perguntou para onde iriam essas pessoas. A resposta foi um pouco cândida e simplista, mas disse, vai para a fábrica de robôs. Né? Então, mostrando como é que se migra para outras atividades. Para quem é afetado por essa mudança, transitoriamente há um desconforto, pode haver até prejuízo, mas o mundo é cheio de oportunidades e quem encarar de forma positiva esta situação poderá encontrar uma outra atividade em outro lugar e evoluir na sua carreira, evoluir na sua prestação de serviço. Tem uma outra questão aqui, professor, é da Samantha. Bom dia, professor, meu nome é Samantha. Gostaria de saber o que uma pessoa deve fazer assim que sai da faculdade. Qual a melhor opção? Viajar? Buscar uma especialização? Como melhor se preparar? Samantha, esta é uma pergunta recorrente de todo recém-formado. Quando a gente termina uma faculdade, a gente tem que enfrentar um mundo real e isso é muito assustador. E a gente tende a querer adiar o ingresso no mundo do trabalho. Eu recomendo fortemente que você faça uma boa graduação e comece a trabalhar para descobrir se é isso mesmo que você quer fazer, porque especializações, MBAs, viagem ao exterior custa muito caro e devem ser escolhidas e feitas para ajudar a sua carreira a desenvolver. Viajar só se for por um breve período de férias. Na realidade, quando a gente termina a formação, a gente deve ir de imediato para a aplicação. E com isto, você adquire o benefício de ter alguma experiência, uma visão do mundo real, da sua profissão, das organizações onde você exerce, e ao voltar para um curso de especialização, de pós-graduação ou de preparação, como os MBAs, você aproveitará muito mais o seu tempo e o seu dinheiro investidos nesses cursos. Tem mais uma questão, professor, do Carlos Alberto Ribeiro. Algum tempo atrás dizia-se que a tecnologia era a inimiga mortal dos empregos. Existe hoje em dia um inimigo do emprego ou da empregabilidade? Quer dizer, ele já não coloca a tecnologia como problema, pelo que eu entendi. Mas qual é o inimigo hoje da empregabilidade e do emprego? Olha, a tecnologia não é inimigo. De fato, foi uma ameaça no passado, mas foi também uma oportunidade. E quem dominou a tecnologia e passou a utilizá-la, se destacou dos demais que não a utilizam. Então, entre as competências técnicas que eu mencionei, que garante uma carreira sustentável, está a competência para usar as tecnologias adequadas à sua profissão. Agora, o inimigo do emprego, ou da empregabilidade, ou da condição de ser contratado hoje em dia, é a desatualização, a má formação universitária, a acomodação e, principalmente, a não compreensão ou a não utilização dos aspectos mercadológicos do exercício da profissão.
qualquer profissional aprende uma profissão para prestar serviço para os outros. E eu gosto de repetir nas minhas palestras e nas conversas com os meus clientes que todo profissional é um prestador de serviço. E o dever do prestador de serviço é prestar serviço que preste. Porque se não presta, não atende à necessidade de quem o contratou. Mas não é suficiente. É preciso prestar serviço que preste com presteza, com boa vontade, porque a profissão de qualquer pessoa é para servir ao próximo. E se o próximo for bem servido, for servido melhor que os concorrentes, ele repete o contrato, repete o consumo, recomenda para terceiro. E isto proporciona o terceiro P, prestar serviço que preste com presteza para ter prestígio, ou seja, para ter nome, para ter conceito, para ter reputação, respeitabilidade no mercado, que garante que a pessoa seja o objeto do desejo de outros clientes ou de outros empregadores. Esse é o programa Clique TV, programa Momento Econômico, patrocínio ANEFAC. Hoje entrevistando o professor José Augusto Minarelli. Nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos. Estava conversando aqui no intervalo com o professor a questão do networking. Poderíamos voltar a falar um pouquinho? Muitas pessoas se sentem envergonhadas de fazer a propaganda sobre elas mesmas, né? Como é que o professor pode comentar isso, até estimular as pessoas para falarem de si, né? Pois é, Roberto, essa é uma dificuldade crônica que nós temos e que nós temos que superar. Eu não sei se é o latino que é assim. Não, é o latino, sim. Eu atribuo essas dificuldades com o marketing pessoal, com a venda do serviço pessoal, a inúmeros fatores que refletem educação, cultura, religiosidade brasileira e latina. Né? Então, vejamos. Isso está mudando, mas ainda permanece. Na escola, a criança que aparece muito é criticada pelos professores e principalmente massacrada pelos colegas. É verdade. Dizem que o garoto é puxa-saco da professora, tem uma melancia no pescoço, está se achando, e todo grupo pressiona para inibição. As famílias também preparam as pessoas, ou preparavam as pessoas para serem empregados. As pessoas que eu cuido hoje, que têm 40 anos para cima, nasceram em famílias que preparam para ser um bom empregado, cumpridor dos deveres, respeitador do seu chefe, pontuais no seu trabalho. A própria religião cristã também diz que é mais fácil um camelo passar pelo furo da agulha do que uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Uhum. E isso cria uma aversão ao empreendimento, ao lucro, ao ganho pessoal. Eu acho que isso tudo somado, cultura, educação, formação educacional e no passado empresarial, criaram uma dificuldade enorme que se manifesta sob a forma de eu não sou capaz, ou de preconceito, ou de crítica em relação a quem sabe fazer isso. Eu gasto muito tempo com os meus clientes mostrando que é necessário que a gente seja conhecido, que é importante a gente oferecer o serviço de qualidade e perguntar se o outro quer, que é justo cobrar alguma coisa e receber sem nenhuma vergonha o pagamento merecido pela contribuição. Venda de serviço pessoal. Extraordinários profissionais de venda, extraordinários comunicadores, competentes profissionais de RH têm dificuldade de vender o seu serviço. Por esses fatores subjacentes, tão escondidos, que a gente nem se dá conta. Né? Empreendedores que às vezes começam e dizem, bom, eu faço serviço, mas alguém vende por mim. Para ajudar as pessoas, principalmente você, internauta, a entender o ato de venda do serviço pessoal como necessário, eu digo o seguinte: vender é um ato nobre, é um ato muito importante. Sem venda não tem troca, não tem trabalho, não tem ganho. E todos nós, eu, você, Roberto, você, internauta, temos as condições básicas para nos tornarmos bons vendedores do próprio serviço. Basta enxergar o ato de venda dos próprios serviços com outros olhos, de uma outra maneira,
e utilizar os 3 fatores que nós temos e podemos utilizar para treinar e depois para praticar. Primeiro, é ter alguma coisa útil para alguém. Todo profissional tem conhecimentos e habilidades para resolver problema de alguém. Segundo, nós sabemos falar. Terceiro, eu tenho certeza que 99% das pessoas gostam de ajudar o próximo. Você sabe o que é vender serviço pessoal? É oferecer a ajuda, é descrever o que você faz em benefício do próprio, com real interesse de ajudar o outro a resolver os problemas dele. E, por decorrência, você fazer esse trabalho e receber o dinheiro. Enxergando a venda de serviço desta maneira, fica mais fácil superar o preconceito e esta dificuldade alegada de vender o serviço. Porque basta falar a respeito do que você faz e dos benefícios proporcionados ao outro. E depois perguntar, você quer? E quando a pessoa diz sim, você fazer o orçamento, dar o preço, dar o benefício, porque tudo que tem valor pode ter preço. E associado à venda de serviço está o marketing pessoal e integrado com o networking, né? Porque para que as pessoas chamem você, indiquem você, elas precisam conhecer. E para conhecer, precisa aparecer, precisa falar, precisa expor-se, precisa expor o que você faz e o benefício do que você faz para outra pessoa. E à medida que você cultiva relacionamentos, e de uma forma educada, organizada, objetiva, curta, você diz que profissional você é, o que o seu serviço proporciona para os outros, e você intencionalmente pergunta se o outro precisa, e se o outro não precisa naquele momento, você coloca-se à disposição num outro momento e entrega à pessoa um cartão de visita para que a pessoa possa, no futuro, encontrar você. Muita gente não tem cartão de visita, e se tem, não carrega, e não sabe por que não é procurado depois, mesmo aparecendo. Então, há um conjunto de atividades ligadas à mercadologia que eu acabei detectando, organizando e colocando também num outro livro chamado Inteligência Mercadológica, a inteligência que gera negócios e oportunidades de trabalho. Porque a pessoa que tem inteligência mercadológica, ela vê nos outros as necessidades e a possibilidade de oferecer seu trabalho. Ela tem jeito de dizer o que pode fazer, jeito de perguntar, jeito de dar o preço e também habilidade para entregar o trabalho e depois verificar se houve satisfação da necessidade. Então, hoje em dia, em que os empregos estão diminuindo de volume e sendo substituídos por outras formas de prestação de serviço, é um fator de sustentabilidade da carreira ter inteligência mercadológica, desenvolver essas habilidades ligadas à mercadologia para poder gerar trabalho e renda. Professor, dicas muito importantes, para o internauta. Uma outra questão, professor, hoje em dia, cada vez mais se fala de curso via internet, se fala de graduação à distância, tudo isso veio para ficar. E se veio para ficar, como é que fica aquele relacionamento que é um aprendizado com o professor? Só na telinha? Como é que o professor vê isso? Bom, Roberto, essa é uma questão bastante interessante, uma grande curiosidade. Eu acho que o ensino à distância, o ensino utilizando as mídias modernas veio para ficar. No momento, parece que é a salvação de toda a falta de educação. Eu acredito que, com a experiência, o ensino à distância vai sendo adaptado, ajustado à cultura, ao jeito brasileiro e às diferentes idades, não é? E haverá uma mescla entre o ensino presencial e o ensino à distância, porque a figura do professor é bastante importante. Nós, por cultura, ainda precisamos do professor, do guia, do chefe, do mestre para nos guiar. Mas as novas gerações já interagem melhor com esse novo meio de aprender, que está acessível, que é a baixo custo e que é uma forma alternativa de aprender. Então, o progresso maior, sem dúvida, se dará com as gerações mais jovens, mais novas,
E as pessoas mais antigas certamente terão um grande benefício desta mescla do ensino presencial, do tutor, do mentor, com a forma de acesso que, em vez de livro, se dá por outras formas, até com mais vantagens, né? O livro continua sendo importante, mas o livro eletrônico, por exemplo, ele associa som, imagem, movimentos, cores e torna muito mais atraente. Hoje, eu me lembro, de vez em quando, dos mapas colocados na parede da escola primária para a gente aprender geografia. É verdade. Como é que se aprende geografia hoje? É tudo na internet. Tudo na internet, tudo está acessível, né? O importante é acessar, ter curiosidade, ter disciplina para ficar no foco do interesse do aprendizado, anotar e fazer a sua parte. E nesse sentido, a tecnologia já proporciona uma grande oportunidade, uma grande contribuição, e misturado com o monitoramento dos professores, que deixam de ser a fonte da informação para ser a fonte do estímulo, da reflexão, da orientação, da disciplina, proporcionará grandes benefícios às pessoas. Uma outra questão, eu acho que aflige, eu acho que a palavra certa seria afligir mesmo, muita gente. A pessoa está na carreira, mas sente que precisa mudar de carreira. E aí eu lembro duas coisas que o professor comentou ainda hoje, né? A questão dos canaviais, que hoje é tudo máquina, as pessoas precisam se adaptar a uma outra profissão, e mesmo aquela empresa japonesa que está tudo substituindo por robô. Então vai fazer robô. Agora, quando sentir que você precisa mudar de carreira, o que fazer? Quando isso indica que você está no ponto, olha, agora tenho que mudar mesmo, ou não? Bom, há inúmeras respostas, né? A gente deve mudar de carreira quando há ameaças reais de você ficar sem trabalho. Quando você está muito insatisfeito com o que faz, mesmo existindo oportunidades reais de trabalho. Quando você está há muito tempo parado. É bom lembrar que carreira é movimento ascendente, e que a carreira ocorre por ciclos. E todo ciclo tem a preparação, o ingresso, um desenvolvimento e um patamar de repetição dos procedimentos, em que não há progresso algum, que não há movimento ascendente algum. Uma boa carreira é aquela que tem vários ciclos ascendentes, organizados. Então, se você está muito tempo parado numa organização e está insatisfeito com aquilo, é um momento de mudar, né? Agora, para mudar, depende muito do tipo de mão de obra, né? Há medidas que dependem da organização ou do governo. Se um setor é mecanizado, informatizado, a organização que tem esses empregados pode prepará-los internamente para outras atividades. Se um contingente muito grande de pessoas é liberado num setor da economia, aí há uma ação do governo federal, estadual ou municipal para capacitar essas pessoas para outras atividades. Já no caso dos executivos, que eu conheço melhor, porque me dedico diariamente a ajudá-los, muitas vezes, a fazer migrações, o jeito de mudar, a partir desses fatores que eu mencionei, é utilizar o networking, porque os meios convencionais de recrutamento de pessoas são muito conservadores, e um candidato sempre é escolhido pelo que ele fez no passado. Haja vista que as entrevistas de seleção, checagem de referência, referem-se ao passado, e o passado projeta o futuro. Para mudar de trilho, é preciso que a pessoa tenha acesso a quem decide, boa vontade do decisor de dar a oportunidade para a pessoa concorrer, aplicar e até ter um período de adaptação à nova atividade. Isso só ocorre quando o candidato conta com a boa vontade do decisor, do contratante. Então, essa é uma resposta um pouco rápida para muitas questões envolvidas, mas há fatores externos e fatores internos. Os externos, o governo e as organizações devem prover, e os internos a pessoa deve cuidar. E muitas vezes o jeito de migrar é em paralelo ao trabalho que não agrada mais ou que não tem futuro, é a pessoa buscar uma nova capacitação por si próprio, pelos meios próprios, para não ser pego de surpresa.
Porque depois de uma demissão sem preparo é muito demorado, difícil e sofrido a pessoa se recompor. Alguns executivos que perdem o emprego e que não têm uma boa capacidade profissional me perguntam se não valeria a pena parar e ficar um ano só estudando. Eu digo, bom, se você puder pagar as suas contas, um ano é excelente. Mas, de modo geral, as pessoas maduras têm compromissos com família, têm encargos, têm custo fixo. E não dá para fazer um curso muito longo. E também o fato de fazer um curso muito longo, de natureza teórica, não garante que, após o curso, ele realmente terá um emprego garantido. Então, é melhor precaver-se e, por isso, a curiosidade, a educação continuada, a frequência em associações como a ANEFAC, a leitura dos jornais, revistas, tanto tradicionais quanto online, ajuda a pessoa a ficar antenada com o que está ocorrendo, preparada para se ocorrer, e com esses fatores de sustentabilidade da carreira, principalmente os de natureza mercadológica, isto é, ser conhecido, ter relacionamento e saber vender seu peixe, garante que a pessoa faça a migração e, se for pega de surpresa, não sofra tanto com o impacto da perda repentina do trabalho e do salário. Professor, excelente. O internauta, o programa já está chegando ao fim, professor. O internauta teve a oportunidade hoje de dicas excelentes. Está gravado aí o programa, vai ficar gravado para consultar. São dicas que valem para uma vida. Professor, terminando, uma mensagem de otimismo para a juventude, para aqueles que estão procurando emprego, para aqueles que precisam de mudar emprego. O que o professor poderia nos comentar? Caro internauta, em primeiro lugar, eu queria dizer que é preciso crer para ver. Ao contrário do senso comum, que diz que é preciso ver para crer. Essa atitude é extremamente importante porque esta crença determina a procura, o esforço para aprender, para procurar e o resultado que é encontrar. A outra é lembrar-se que mercado é gente com gente, gente como a gente como você. E a vida inteira, quem presta serviço precisa prestar serviço que preste com presteza para ter prestígio. E para isso precisa uma boa base, feita nos cursos de graduação, dentro da escola e não fora da escola, no bar, lá na esquina, e depois na prestação de serviço, na entrega do resultado para quem te contratou. Eu acho que tomando cuidado com esses fatores, você conseguirá sustentar a sua carreira, tem um espaço do mercado de trabalho e certamente estender o prazo de validade da sua atuação profissional para muito além da aposentadoria. Boa sorte, foi um prazer estar com você e com você, Roberto Atamati, grande amigo e dirigente deste espaço de oportunidades que é a ANEFAC. Aliás, eu queria dar um depoimento dizendo que eu sou associado, frequento os eventos, os congressos e colaboro também. E se você é do ramo de administração, economia, contabilidade, está convidado por mim para aproveitar esta oportunidade e cuidar da sua carreira, porque lá a gente aprende, lá a gente conhece pessoas, lá a gente descobre muita coisa interessante para a carreira e para a vida. Muito obrigado pela atenção. Professor, muito obrigado. Eu acho que o programa foi muito bom, com dicas excelentes. Lembrando ao internauta que no próximo dia 26, quinta-feira, a ANEFAC realiza o seu tradicional Happy Hour, um evento para a prática do networking, que o professor nos orientou bem hoje. Mais informações, ligue no 2808-3200 ou acesse o site www.anefac.com.br. Ao internauta, muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima semana.